Então ela aparece o tempo todo para quem trabalha com matemática. Portanto, para mim é meio imediato algumas coisas, né? Como tá pegando aí, mas tu pega rápido, então vai dar tudo certo. Bem, olha só, a gente tá pulando um monte de coisas. Já estamos na página 138 e vamos pular ainda mais. Tá. Ó, pulando, pulando. Então, a ideia hoje é ver aplicações de derivada, né? Então a gente pode começar a ver a interpretação mecânica da derivada, que já dá uma ideia bem geral do que a gente tem aqui, que é sobre velocidade e aceleração, né? O que tem de mais o que tem de mais assim imediato na matemática, ou melhor, na física, né, é a cinemática, né, o movimento, o estudo do movimento. Então, é a primeira coisa que a gente aprende na escola. Então, a gente pode tentar descrever o movimento com derivadas. Na verdade, a velocidade e a aceleração são derivadas. Elas são, em especial, a velocidade instantânea, que é aquilo que mede o velocímetro do teu carro, e a aceleração também. Elas são derivadas, porque como eu já falei para ti, derivada é uma taxa de variação. Então, a velocidade, sendo a velocidade a taxa de variação da posição no tempo, né? Então ela é uma Sim. derivada. Ela é a derivada da posição. Aqui ele está escrevendo tudo, né, nesses textos aqui, com aquela noção de derivada pela definição, utilizando o limite. Mas a gente não está interessado nisso agora. A gente está interessado em resolver probleminha. Tipo 37. Instante t igual a zero, o corpo inicia um movimento retilíneo em sua posição no instante t dado por, veja, ele está dizendo que a equação da posição aqui deste corpo é dado por essa expressão em função do tempo. Você coloca o tempo que te interessa ali e você encontra a Uhum. posição, né? Então, imagina para programar isso aqui, né? Você pode fazer um programa bem simples, assim, quero descrever um crescimento de uma ação, ou quero mesmo descrever o movimento de um foguete, sei lá. Então, são sempre funções que descrevem a posição em função do tempo. E a primeira coisa que ele pede aqui, qual é a posição, ou seja, qual é o valor do S, que aqui é S de space, posição, né? Uhum. No t igual a 2. Daí você coloca t igual a 2 ali e chega na resposta. Então, obviamente, vai ficar 2 sobre 3, né? Ou seja, Sim. 0,66666 metros. A velocidade média do corpo. Bem, daí já entrou um pouco de física aqui. O que é a velocidade média, né? A velocidade média não é a velocidade que o velocímetro do seu carro mede. Não é, né? Por exemplo, se você vai fazer qual é a velocidade média da minha casa até o trabalho, né? Eu tenho que pegar a distância da minha casa até o trabalho e dividir pelo tempo que demora. Se eu Sim. faço isso, eu encontro a velocidade, certo? Sim. Então, a ideia aqui é encontrar qual é a posição, os instantes que ele está interessado em calcular a velocidade média, ou seja, no instante t igual a 2, no instante t igual a 4. Eu preciso encontrar a posição nesses instantes, né? Tá. Depois que eu encontrar essas posições, eu faço uma subtração para encontrar o deslocamento, né? Pensa comigo. Uhum. Deslocamento é sempre uma distância menos uma distância final menos uma distância inicial. Isso aqui é o deslocamento que o meu corpo teve, por exemplo, saindo desse ponto e indo até aqui, não é mesmo? Sim. Então, eu tenho que pegar o valor final e diminuir pelo inicial. Então, bem, será que você consegue me encontrar, assim, só com essa explicação bem meia-boca que eu dei, qual seria a velocidade média deste corpo, do exemplo 37 aqui, utilizando essa equação para encontrar a posição e esses valores aqui de tempo? Tá. Que é isso que eu faço? Tá, vou tentar fazer Lembre-se aqui que no. velocidade média, como a gente acabou de falar, é deslocamento, que a gente costuma chamar de delta S, pelo Tá. tempo, que é, bem, no caso aqui é 2 segundos, né? Porque para sair do instante 2 e ir para o instante 4 é 2 segundos, certo? Se nós estamos falando Uhum. desse momento. Ok? Então, bem, se não conseguir, não tem problema, afinal de contas, não é nem estatística, nem cálculo exatamente isso, é física, mas já ajuda nós a interpretarmos as coisas.
Porque as próximas interpretações vão ser mais pesadas. Isso aí é Newton, né? Bem, não exatamente. Nós Não é? estamos falando de equações da cinemática ainda. Leis Então de tá. Newton é outra coisa. Tá, não. Não, é que eu ia dizer assim, porque o Newton e Leibniz chegaram à mesma conclusão com relação às derivadas, não sei se é isso, o cálculo, né? Leibniz, tu quis dizer? Sim. Desculpa, Leibniz, exatamente. Isso. O Newton pensava na física e o Leibniz pensava na matemática, é isso, né? É, mais ou menos isso. Leibniz era um grande filósofo, né? Então na época os caras estudavam de tudo um pouco. Uhum. Mas é mais ou menos isso. Achou brabo o problema ou tá de boa? Não, é que eu tô tentando calcular aqui, eu cheguei no. Eu cheguei já no delta S, delta T. Eu tô batendo na parte mais básica aqui. Então, Na divisão? é. Ah, Vamos ver se bom. eu consegui. Mas tudo bem, usar calculadora aí, se for o caso, não tem problema. Ó, só vou te mostrar o que eu fiz até o momento. Essa calculadora. É que eu não quis. Não mandei. Eu fiz a calculadora aqui. Vamos ver se agora deu certo. Te mandei no WhatsApp. Vamos ver. Aqui eu comecei com a velocidade média, mas daí eu comecei pelo ST, T diviso T mais 1, S2 é 2, dividido 2 mais 1, dá 2 terços, S4, 4 quintos. Mas por que você somou? Era para subtrair, né? O deslocamento é a Era o posição final contrário. menos a Tá, inicial. tá. Né? Digamos que você esteja na posição, na BR, no quilômetro 50 da BR, e você saiu do quilômetro 30 da BR. Qual foi seu deslocamento? Foi 20 quilômetros, certo? Sim. Porque você pega os 50 e subtrai 30. Então, para encontrar deslocamento, é isso que a gente faz, beleza. Mas tudo bem, é importante saber aí que essa coisa existe. Agora Tá, vamos para daí, o próximo. aí nesse caso seria 4 quintos menos 2 terços, é isso, né?
Exato, exatamente. Daí dividido pelo tempo, que é 2, né? Uhum. Vamos lá. Velocidade do corpo no instante t é igual a 2. Agora sim estamos falando de derivada, porque a velocidade instantânea, né, é o que é a derivada, a posição, né? Toda vez que a gente fala de derivada, né, lembra lá das retinhas no plano lá, tem a função, tinha a retinha inclinada num ponto, né? Então, quando tu está Sim. pensando na reta inclinada que representa graficamente a derivada, você está pensando naquilo acontecendo num ponto específico, certo? É como se fosse a reta Então, tangente que só toca um ponto naquele exato momento, é isso? exatamente isso. Isso é derivada. Isso é melhor, é a representação geométrica da derivada. Ou seja, a derivada ela já tem essa ideia de ser algo instantâneo, algo que acontece num ponto específico. Então, nós estamos interessados na velocidade num ponto específico, aqui no ponto onde o tempo é 2. Né? Então, para isso, a gente tem que derivar, daí não tem muito jeito. Daí tem que derivar esse carinha aqui. Você consegue derivar isso aqui? Regra do quociente? Se você derivar essa expressão, você tem a expressão da velocidade em função do tempo, beleza? Tá, eu vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver. No Consegue caso, sim, tá, eu vou dar. consegue sim, com certeza. Lembre-se que é a regra do quociente, né? Derivada do de cima, de baixo normal, né? Vai, Uhum. história, né? Uma dúvida, aqui eu, não, eu tenho que, eu já venho com a velocidade no instante 2, é isso, né? Ou não? Bem, primeiro você vai derivar. Daí depois que você Tá, tiver a expressão da derivada, daí ah, tá, você vai aplicar o tempo, entendeu? tá, entendi. Tá, obrigado. Vamos ver se tu pode me ajudar, por favor. Eu te mandei uma foto, eu te mandei a minha cola aqui, tá? Então, E tem. O caminho para fazer a derivada é aquilo mesmo. Ah, tá aqui em cima já. T mais um, a telinha vezes T mais um, menos T mais um derivado. Sim, é isso aí. Agora tem que derivar o telinha, que dá um, e o T mais um, que também dá ah, um. tá, essa é a minha dúvida. Aí tá Uhum, feito entendi. a expressão da velocidade. Posso fazer uma pergunta? Pode ser boa? Assim, é que o T', no caso, que é derivado do T, eu considero uma constante? Não. Não, você está derivando em T, então o T é o cara que varia o tempo. Então a derivada de telinha é um. T mais um Tá, também é tá, um. entendi.
que o T' é 1 e 1 é 0. Sim, tá. Tá ficando mais aqui. Menos. Opa, chegou algo aqui. Vamos ver o que. Deixa eu ver. Deu 0? Bem, pode ser que seja 0 mesmo. Não tem por que não ser. Nesse instante ele está parado. Bem, tu pegou a ideia, né? Então a gente pode usar a derivada para
calcular as coisas. Depois você derivaria de novo para achar a aceleração e assim vai. Agora, vamos estudar essas taxas de variação aqui. Isso aqui que os caras põem em programinha. Ah, muito bem. Calcule a razão da variação média do volume quando x varia de 3 centímetros a 3,1. Não, isso aqui não é o que eu quero ainda. Taxas relacionadas ao que eu quero. Olha que problema massa. Um lado de um quadrado L, em metros, está se expandindo segundo a equação L igual a 2 mais t quadrado. Ou seja, o lado está aumentando em função do tempo. E quem diz o Uhum. aumento do lado é essa expressão, onde a variável t representa o tempo. Determine a taxa de variação da área desse quadrado em t igual a 2. Então, no instante, ele quer saber o seguinte: qual é a taxa de variação? Qual é a velocidade da variação da área do quadrado? Ele nos deu uma expressão que dá direto ali a variação do lado do quadrado, né? Mas ele quer da área do Uhum. quadrado. Ah, daí nós temos aqui. Pode ser o que eu pensei? Não. Não Claro, sei diga. se. O que eu pensei é o seguinte: eu teria que calcular em dois momentos a área, o instante inicial e o final, e vão ter duas áreas diferentes. Eu não sei se é dividir ou não, ou perceber qual é a diferença, diminuindo. Daí, por exemplo, calcular a área no final e a área no início. E depois eu vou diminuir para saber qual foi a variação. É isso? Mais Por ou exemplo, menos. tá. Mais ou menos. A ideia aqui só vai funcionar se tu usar derivadas mesmo, porque a gente está avaliando instante a instante, entendeu? Então não dá para fazer uma subtração, porque você vai estar ignorando todo o processo. Aqui você Ah, vai porque ter eu que vou, fazer instante a instante. eu vou perder uma parte da área, né? É isso? De certa forma, sim. Então a gente está preocupado. Veja no que a gente está querendo calcular. Vê se não parece, de certa forma, a mesma pergunta da aula passada, da questão passada. A taxa de variação, que é da área, em função do tempo. Então, quem ele quer é uma derivada. Se ele quer a taxa de variação, ele quer o dAdt. A taxa de variação da área em função do tempo, dAdt. É isso que ele quer. Uhum. Da mesma forma que quando você está procurando velocidade, você está achando um dx dt, variação da posição no tempo, instantaneamente, quando a gente está falando de derivada. Então, a gente está querendo esse dAdt, beleza. Só que a gente não tem dAdt. Ou melhor, a gente não tem que achar, né? Só que a gente não tem nada associado à área aqui, né? A gente só sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado, certo? Sim. Ah, muito bem. Então, olha só como foi a resolução aqui dele nessa parte do problema. Ele quer dAdt. Ele usa uma espécie de regra da cadeia aqui, ó. dAdl, dLdt. Não vai ser, não parece a ideia da regra da cadeia? A gente não obtém o dAdt cortando os dLs? Sim. Mas por que que eu coloquei justamente dl? Porque eu tenho muitas informações sobre L aqui nesse problema. Veja, eu sei a expressão da área, que depende de L. Eu também sei a expressão do L dependendo do tempo. Então, são duas expressões que envolvem L. Então, são duas expressões que eu consigo encontrar. Quem que é o DADL? É eu pegar essa expressão da área aqui, uma equação que a gente aprende lá quando a gente é criança, e derivar. Derivar em função de L. Não vai dar 2L aqui se eu derivar? Vai. Exato, então por isso que apareceu 2L aqui. E agora o DLDT, eu também tenho que obter de alguma forma esse DLDT. Bem, ele faz aqui de um jeito bem interessante. Ele já substitui o L pelo que o L é em função do tempo. Esse cara aqui. O L Entendi. varia em Tá. função do tempo, certo? Sim. E agora eu tenho que colocar o dLdt aqui, que é simplesmente a derivada do L em função do tempo. Daí vai ficar todo mundo em função do tempo, né? A derivada aqui não vai dar 2t. Aí o 2, né? Certo? Tô Sim. derivando em tempo, né? Aqui eu tô derivando em tempo, né? Aqui eu tava derivando em L. Aqui eu vou ter que derivar Sim. em tempo.
Porque ali eu estou fazendo uma derivada em L, aqui eu estou fazendo uma derivada em T. Pronto, então eu tenho uma expressão aqui para variação da minha área em função do tempo. Uma espécie de velocidade de aumento da área. Uhum. E Vamos ver se agora, para encontrar, é só jogar o tempo. Diga. o que tu está mais ou menos me dizendo é o seguinte, não é racionalizar, eu tenho que encontrar a menor fração, vou usar esse, não seria a menor fração, mas o menor denominador comum que existe, e ver qual é a relação que dá de construir a partir dele para poder raciocinar. Por exemplo, nesse caso aqui, começou com a equação L igual a 2 mais T, e a partir dela foi se desenvolvendo todo o raciocínio. Não sei se é isso. Ela seria, Ah, seria como se fosse o bloco inicial a partir do qual começasse a construir o raciocínio. sim, sim, dá para pensar dessa forma. Ok? Então a ideia é essa: você vai começar o processo todo entendendo o que o problema está pedindo. O problema está pedindo a taxa de variação da área em função do tempo. Daí, como você não tem diretamente essa derivada, você vai ter que obtê-la, né, mediante as expressões que o enunciado te dá, né, ou que tu conhece de cabeça, tipo a área, seu quadrado, etc. Né, por aí vai. Muito bem. Temos um outro probleminha aqui bem legal também, olha só. Agora estamos falando de algo redondo. Suponhamos que um óleo derramado através da ruptura do tanque se espalha em forma circular, cujo raio cresce. Estamos falando de um círculo, né? A uma taxa constante de 1 metro por segundo. Então, ele já está te dando a taxa de variação do raio em função do tempo. Seria uma espécie de dr/dt, né? Ó, o raio cresce nessa taxa. Então, o teu Tá. dr/dt, certo? Tá. Isso. Variação do raio no tempo, 1 metro por segundo. Com que velocidade a área? Quero saber da área. O derramamento de óleo está crescendo quando o raio dele for 20 metros. Então, vamos descobrir qual é a velocidade de 20 metros. Ou seja, Uhum. dependendo do tamanho da, dessa, desse derramamento, você pode ter mais ou menos velocidade de crescimento da área. Eu suporia que é menos, né? Pode ser que seja mais, não sei como é que é esse derramamento. Uhum. Então é que, com certeza, nós estamos procurando uma derivada, porque ele falou qual é a velocidade, estamos falando de uma derivada, da, da área, do aumento da área, da diminuição da área. Ou seja, ele quer o dA/dt, velocidade da área, dA/dt. Só que eu não tenho dA/dt, porém eu tenho essa informação do raio aqui. Tenho dR/dt, né? Então, quem que eu preciso multiplicar por dR/dt para que apareça o dA/dt, que é o que eu quero? Eu preciso de dA em cima e eu preciso sumir com esse dr. Então, dr embaixo. Então, corta, corta, dA/dt. Beleza? Então, se eu Tá. achar quem é o dA/dr e fazer a multiplicação como se fosse uma regra da cadeia, está resolvido. Eu estou notando que a impressão que dá é que conforme vai complicando, vem bastante a regra da cadeia, não é? Ou não tem nada a ver? Sim, porque nem sempre a gente vai ter derivadas exatamente iguais às da tabela. Tá. Então, a ideia aqui é multiplicar as derivadas. Essa taxa de variação conjunta aqui vai te dar o que você precisa. Então, dA/dr, dr/dt, né? Muito bem. dA/dr. Eu sei qual é a expressão da área de um círculo em função do raio. Então, é só derivar essa expressão. A derivada aqui fica 2πr, né? Curiosamente, a derivada da área dá o perímetro. Isso não é coincidência. Mas isso é coisa de matemática. De toda forma, você tem a expressão do dA/dr e você tem o valor do dR/dt. Então, a gente substitui as coisas aqui, ó, dA/dr derivado, dR/dt é um meio. Daí, ficou isso. Beleza?
Tá, Foi isso aí. E agora, como ele está te pedindo qual que é a velocidade de aumento, né, da área no instante ali onde o raio é 20 metros, eu só pego nessa expressão que me dá a variação da área em função do tempo, jogando 20 metros aqui no raio. Então você vai encontrar qual que é a velocidade, simplesmente jogando 20 ali, vai dar 20 pi metros quadrados por segundo. Então, aumenta 20 pi metros quadrados por segundo quando a velocidade é essa quando você tem o raio de 20 metros, beleza? Só tá. isso. Então, veja, né? É sempre você buscar qual é a derivada que tu queres, não é? Então, tendo isso em mente, as contas vão. Vamos pegar uns exercícios aqui para fazer. Veja que quando tu estiver resolvendo um problema lá no computador, programando, é esse tipo de interpretação que tu vai ter que ter, certo? Tá. Uh, Certo, assim, eu concordo contigo. A questão é como treinar o cérebro para chegar nessa, diga assim, ah, automatizar essa tarefa, né? certo. Tornar uma É, os rotina. caras da programação, eles são bons nisso, né? Em olhar para um problema e conseguir escrever ele em linhas de código e lógica, né? Eu não sou cara da programação, mas quando eu olho para um problema, eu meio que consigo matematizá-lo. Tento, né? Às vezes não consigo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um problema aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver um problema é deixar bem claro o que o problema está pedindo. Se a gente não tiver em mente o que a gente precisa resolver, o que, que a gente vai resolver, né? Sim, Então, a variação do volume no instante que o raio é 15,2. Então, veja, ele quer uma variação de volume, ele quer um dV/dt, como se fosse uma velocidade de aumento do volume, certo? sim, Bem, ele deu aqui, ó, o raio cresce nessa função de tempo aqui. Nós já sabemos quem é aquele cara, o dr/dt. Né? O raio está crescendo no tempo. Ó. Por que, que eu sei que é no tempo? Porque está segundos aqui, né? Então eu sei que é um uhum, dr/dt, certo? sim, Então o que é que eu devo multiplicar por dr/dt para sobrar justamente o que o problema está pedindo? dv/dt. dv em cima, dr embaixo. sim. E você sabe qual é a expressão do volume de uma esfera. 4 terços de pi r ao cubo. Mas essa aí eu não sabia. Essa eu tô Né? aprendendo, tá? Bem, Eu tá não aí. vi. Expressãozinha, é claro que o volume de uma esfera vai depender do raio dela, né? É a única característica que uma esfera tem. Então, Uhum, quanto maior o raio, maior o volume. Tá aí a expressão. 4 terços de pi r ao cubo. Isso aqui é a letra π, né? 13,14. Isso aqui é o R de raio. Bem, eu já te dei algumas dicas aí, né? A coisa tá bem mastigada já. Será que tu consegue exterminar o problema? Eu vou posso fazer o tentar. seguinte, eu vou voltar aqui, onde a gente estava brincando, e vou... Bem, está tudo na página 150, 151, certo? Se quiseres abrir tua apostila aí para olhar melhor, mas de toda forma, eu tô te enviando no Zap.
Problemas para derivar o volume em função do raio? Se eu estou tentando, eu não vou admitir, eu estou me batendo aqui, eu estou tentando entender a lógica, mas o que que eu estou tentando fazer? Eu vou multiplicar o volume, o volume varia 4 terços πr ao cubo, que multiplica dr sobre Não. t, não? Isso aqui é o volume. Aqui é derivada do volume em função do raio. Você precisa derivar o volume primeiro para fazer a multiplicação depois. Tá. Derivar o volume ali em função de R. Tá. Eu posso dizer o que eu acho que é, não? Claro, mas manda uma foto que eu acho melhor. Respiro constante. Tá, eu vou mandar para gente. Que eu consegui. Te mandei. Eu posso dizer qual que eu acho que é a lógica? Qual foi a minha lógica com relação a derivar o volume? Bem, manda. A minha lógica foi o seguinte: π é uma constante. 4 terços π vai dar 1. Vai dar 1, que multiplica, derivando o r ao cubo, pela regra do tombo, vai dar 2r ao quadrado. Então, 1 vezes 2r ao quadrado é 2r ao quadrado. Vou lhe fazer uma perguntinha. Se eu te Sim, pedisse para senhor. derivar 3x ao quadrado, quanto que daria a derivada aqui? 6x. Então, tem que multiplicar. 3 é uma constante, Obrigado. certo? Esse cara também é uma constante. Muito bem. Essa é a lógica. Obrigado. Conversando, nós nos entendemos. Daí, note que você vai encontrar o dV/dr desse jeito e o dr/dt você já tem informado no enunciado, né? Sim. Beleza.
Essas contas de multiplicação você pode fazer na calculadora, tá? Obrigado. Vou te mandar a foto que eu cheguei. São duas Pode mandar. fotos. São as fotos. Vamos ver. Entendi nada. Tá. 4/3 de PR ao cubo derivado. Ficou 2R quadrado? Não entendi esse 2R quadrado. Não. É 2R quadrado. 2R quadrado que multiplica 4/3. Cadê o pi? E é um número também. Um número constante. Se fosse um número 3, número 4. Tá. Constante Tá. continua multiplicando. Então tá errado aqui. E Não deu certo. faltou jogar também os valores do enunciado, faltou colocar as coisas do enunciado, né? O DRDT, né? Faltou ele todo. Bem, muito bem. Deu para pegar a pressão aí, né? Deu para ver que é treta fazer problemas práticos assim, escrevê-los matematicamente. Isso aqui não tem as soluções no final, né? Tem. Tem? Lá no final do capítulo tem. Mas é isso aí, Jorge. Bem, nós estudamos toda a estatística que tu queria, conseguimos ver um pouquinho de matemática aplicada, né? E é isso, eu acho que para o que tu precisava aí, para os teus projetos, era isso. Se tu quiseres e tiveres ideias novas, pensares aí vamos começar mesmo a resolver problemas, né? E necessitar de matemática, só me chamar que eu tenho certeza que posso te ajudar, beleza? Hoje é a última aula, né? É isso. Isso, exatamente. Tá. Então Então tá. é isso aí. Quando precisar, é só Valeu. chamar. Abraço, valeu. Obrigado.